Olá, bom dia, tudo bom, crianças? Sou a professora Verônica, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Então, vamos conversar um pouquinho com a professora Esther? Ela está no chat aqui esperando vocês para conversarem com ela. Bom dia, professora Esther. Bom dia, professora Verônica. Bom dia aos estudantes aí de casa. Presta bem atenção nessa aula que está bastante interessante. Isso aí. Eu gosto dessa positividade da professora Esther. E temos aqui conosco também nossa parça, Jéssica. Deixa eu ver se eu vou acertar o braço. Acertei o braço. Olha a Jéssica aí, nossa intérprete de Libras, para mais um dia de parceria. Vamos lá? Simbora? Vamos comparar os números? Então, identificar maior, menor, vamos ordenar, né? Vamos trabalhar com foco nesse objetivo aí na aula de hoje, tá certo? Pela compreensão e característica do sistema de numeração decimal. Então, o nosso foco é comparar e ordenar. Vamos observar aqui os números, mas lembrando sempre que o nosso sistema é de numeração decimal. Olha aí a situação, professora Esther. Nós temos aí essa situação onde em um viveiro, né, tem algumas aves. E dentre essas aves nós temos, de araras, nós temos 37 araras, né, e 73 tucanos. Aí a pergunta é, qual ave tem maior quantidade? Mas aí conta aí para mim, professora Esther. Antes de responder, né, me diz aí se tem alguém aí no chat, se está alguma movimentação. Então, professora Verônica, tem aqui Anne, não é, que já deu bom dia dela e está prestando bastante atenção na sua aula. Perfeito, seja muito bem-vinda, Anne. Anne, para a gente comparar aqui os números, nós iremos observar a maior ordem, né? Seria aqui o foco da gente. Nós vamos comparar os números. Então, comparando os números, nós sabemos que nós temos as ordens das unidades, das dezenas, das centenas, e olhando esse número aí, nós iremos observar qual é a maior ordem, para poder sabermos qual é o maior número, responder aí qual é a ave que está em maior quantidade, né? Vendo que a arara nós temos 37, aí eu coloquei aqui, ó, na mesa, ó, eu coloquei aqui, vamos dizer assim, as famílias numéricas, né? Vamos lá, contando de 10 em 10. Nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E quando a gente tem aí a 37 araras, aí eu vou aqui, ó, 37. Eu digo 37. Então, eu estou na família do 30. E nós temos aqui, olha aqui na mesa, ó, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, tá certo? Então, são 37 árvores. No caso, teve a contagem, né, de 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois a gente vai, ó, 10, 11, 12, 13, 14. Depois a família do 20. E, por fim, a família do 30. Então, 37 aves, tá? Arara, no caso das araras. E no caso dos tucanos, nós temos 73. Só que aí 73, o que vai acontecer? 73, a gente vai lá, ó, para a família dos 70, que eu não digo 73, olha. Vou pegar aqui, ó, o 7 e o 70 e o 3. 70 mais 3 dá 73. Olha só o quanto eu caminhei para chegar, né, até a família dos 70. Deixa eu organizar melhor aqui para poder, e vou colocar os números aqui, né? Porque a primeira contagem é justamente 1, 2, 3 até 9, depois família do 10, do 20, do 30, do 40, do 50, do 60 e do 73. Olha aqui, ó, 73, no caso dos tucanos. Vejam quanto a gente caminhou em comparação às araras, né? Então, qual seria o maior número aí? Olhando a dezena, nós temos aqui o do tucano, ó, 70, né? Contando de 10 em 10, né, as dezenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, nós temos aqui o 70
né? Então, a maior dezena dentre os dois números é o 70, 73. Seria o maior ave em quantidade, seria o tucano, tá certo? Olha aí, o tucano é que é a ave em maior quantidade. Aí nós temos aí, olha, outros parzinhos de números aí. Analisando as dezenas ou centenas e as unidades, né? A menor ordem é a da unidade. Então, vamos analisar esse primeiro parzinho aqui. Nós temos 45 e 54. Vejam, 45. Vou jogar meu 3 para cá. 45, a família do 40. 45. Aqui, tá certo? E o outro número é o 54. Aí nós temos 54. A gente anda um pouquinho mais. Então, a maior dezena qual é? A do 50. 54 é o maior número, tá certo? Aí nós temos depois o outro par, 222 e 99. Qual é o maior? Vamos olhar a maior ordem. No caso aí nós temos um número com 3 ordens, unidade, dezena, centena. Lembra que a gente vai de trás para frente, então eu digo unidade, dezena, centena, tá certo? Então a maior ordem aí vai ser justamente esse daí que tem a maior quantidade de ordens, 222, que nós temos a centena. 99 ainda está lá na classe das dezenas, né? Que a gente contabiliza aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, é o menor número nesse parzinho aí. E o maior é o 222. Aí, a gente vai fazer o quê? Colocar na ordem crescente, professor Esther. Olhando aí a maior ordem, a gente vai colocar na ordem crescente. A professora Esther vai dizer para mim qual é a ordem aí, a menor ordem para a gente começar. Já que é crescente, a gente começa da menor ordem até a maior ordem, né? Nós temos, dentre as ordens, unidade, nós temos dezena e nós temos centenas. Centena. Né? Dentre esses números aí, não temos nenhum que só tem um algarismo. Ou tem 2 algarismos ou tem 3 algarismos. Né? Isso. Sendo assim, professor Esther, pode começar. Ele já está quase organizado, não é, professora? Em ordem crescente. Só preciso nessa última, no segundo retângulo, né? O 222 ir para o lugar do 99. Então, seguindo o que a professora Esther falou, olha aí. A menor ordem é a do 40. Aí fica logo 45. É o menor número. Crescente, então vai crescendo. Então, começamos do menor. Em seguida, o 54, que é justamente a próxima ordem após a próxima dezena após a dezena do 40, que é a 50. Em seguida, nós temos aí, eita, professora Esther, coloquei trocado. Era para ser aqui, crianças, 99. 99 aqui, esse daqui vem para cá e o 222 para cá. Coloquei trocado. Me perdoem. Vamos para a revisão bem rapidinha. Comparando os números, mas nós observamos as ordens e os valores de cada algarismo naquela ordem que a gente está observando. Não é isso, professor Esther? É verdade. Verificamos que os algarismos, né, você precisa observar, a gente conta o nosso sistema de numeração decimal, de 10 em 10, não é? Então, a gente tem primeiro que as unidades que vão até 9, não é? A gente conta de 0 a 9, tem 10 algarismos. E depois a gente tem 10, 20, 30. Então, a gente tem que observar sempre a primeira posição. Porque, de acordo com a primeira posição, se eu tenho, por exemplo, 84 e tenho 48, o número maior é o 84. Por quê? Porque começa com 8. E o 48 começa com 4, apesar de eu utilizar os mesmos algarismos na escrita desse numeral. Exatamente. Desses numerais. Perfeito, professor Esther. Muito bem. Então, a gente vê aí o valor posicional desses algarismos, como a professora Esther estava dizendo. São os mesmos algarismos usados, como o 37 e o 73. Só que a gente vai ver qual é o valor que ele tem ali naquela posição. Se a gente está tratando da dezena, então ele vai ter o valor de dezena, tá certo? Nós vamos contar com ele valendo a dezena. Se o 7 está na unidade,
é aquela dica que eu dei ontem. Eu não modifico o nome dele. Quando eu leio o número, eu leio ele normalmente. Então, já sei que ele está na unidade. E quando ele está na dezena, aí ele vai alterar o nome, né? Como é na opção do tucano, que tinha 73 tucanos, né? Então, o 7 ali, ele saiu da unidade, foi para a dezena. Aí sim, eu vou modificar como eu leio ele, como é que eu chamo aquele algarismo ali naquela posição em que ele se encontra. Aí a gente fala isso de valor posicional, tá certo? Ele vai valer dependendo da onde ele se encontra, tá certo? Eu brinco muito, professor Esté, quando eu falo de valor posicional com os alunos em sala, eu digo assim, a minha posição vai depender da onde eu estou. Quando eu estou estudando, eu sou estudante, eu sou aluna, né? Estou na posição que vocês se encontram aqui quando estou eu, a professora Esté e vocês aí em casa. Mas quando eu estou dando aula, aí já muda a situação, eu sou a mesma pessoa. É o algarismo. O algarismo, ele não vai mudar, o 3 é 3 em qualquer lugar, ele é algarismo 3. Mas mudou a situação, ele vai mudar o que ele é naquele momento. O valor dele. O valor. Isso. Então, ele vai deixar de ser 3 e vai ser 30 ou vai ser 300, depende da posição que ele se encontra. E para a gente saber qual é a ordem que ele está, a gente começa de trás para frente. Vai dizendo ali a ordem de cada algarismo. Unidade de trás para frente. Unidade, dezena, centena. Aí isso daí vai favorecer vai me ajudar para que eu identifique qual é o maior número, qual é o menor número, tá certo? Olha aí, o desafio para vocês. Vocês anotem aí 3 números de casas da rua que vocês moram e vocês vão comparar. Então, vão aí, sai depois aí na rua de vocês. Vejam, por exemplo, o número da casa de vocês, o número da casa do vizinho e de outro vizinho, né? Se quiser pegar mais números de casas, podem pegar. E vocês vão analisar, vão observar quem é o maior número daqueles números de casas que vocês pegaram da rua de vocês, tá? Aí vocês vão ter que observar o valor posicional de cada algarismo. É como eu falei, o 3 é 3 em qualquer lugar, ele é algarismo. Mas quando se trata de valor, quanto é que ele está valendo, aí eu tenho que saber quem é unidade, quem é dezena, quem é centena, tá certo? Olha aí, para os professores, né? Quem quiser usar aí o template para aula, podem até conseguir, com esse QR Code, pode até conseguir alterar, modificar alguma coisa, tá certo? Tem aí a dica de uso do template usando esse QR Code aí. Aponta o celular aí e consegue. Papai, mamãe, professor que queira utilizar. Professora Esté, muito obrigada pela sua ajuda. Eu que agradeço, professora Verônica. É sempre bom participar da aula de matemática. Que bom. E obrigado sempre pela sua positividade aqui na aula de matemática. Jéssica, muito obrigada também. Crianças, façam aí o desafio que eu propus a vocês. Beijo. Tchau, tchau. Até amanhã. Até daqui a pouco.